Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Discipule da Igreja Teu Reino, um momento onde nós tiramos para discipular, ensinar a nossa igreja e todos os irmãos que passar por aqui quiserem aprender um pouquinho mais do Senhor. Nós estamos aqui para mais um dia de um tema chamado salvação. Estamos falando sobre salvação e esse tema nós vamos aí percorrer por mais alguns dias. E hoje, nosso amigo aqui, pastor Reginaldo, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, estamos de volta, né? Mais um Discipule. Mais um Discipule hoje para falar sobre a batalha constante do crente. Glória a Deus. Ô luta, hein? Ô luta. Se a gente parar para pensar, né, o crente ele está o tempo todo em luta, né? O cristão a todo momento em luta, né? Então, vamos dar início aí, né, a nossos estudos para a honra e glória do nosso Senhor. O tema de hoje está no capítulo de Gálatas, versículo de número 5. Capítulo de número 5, versículo de número 16 em diante. Então, isso eu quero ler aqui, e assim que a gente ler, a gente vai começar a falar sobre cada versículo, cada momento aí desse texto. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Que riqueza, hein? Apóstolo Paulo sendo apóstolo Paulo, né? Exatamente. É um desafio, né, pastor, para o cristão. É um desafio para o homem de Deus e para a mulher de Deus, a questão das obras da carne e do fruto do Espírito. A gente consegue entender, pastor Reginaldo, que nós temos duas naturezas. O crente ele tem duas naturezas, a carne e o espírito. Queria deixar aí um pouquinho para você falar sobre as duas naturezas aí do homem. A gente vai conversando e a gente vai desenvolvendo esse assunto. E é interessante que a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é de que existe essa batalha. Justo, né? Às vezes, eu mesmo fui uma pessoa que passou por isso, né? Eu aceitei Jesus muito jovem, então a teologia né, que eu recebi, no momento me fez entender o seguinte: bom, a minha velha natureza morreu. E eu vivi assim por muito tempo, né? Enfrentando o pecado, mas com a crença de que não existia mais aquela a velha natureza, eu era uma nova criatura. Super-homem, aquele super crente. Sou uma nova criatura, então o que eu estou vivendo aqui é a novidade de vida. E de fato não deixa de ser. Sim. Mas existe sim uma batalha, né? Existe. Tem uma frase de Lutero que eu aprendi alguns anos atrás, e todo mundo deve conhecer. Se você já é um cristão um pouco mais antigo, você vai saber dela, né? Lutero, quando ele passa pelo batismo, entra nesse mesmo conflito. Ele diz o seguinte: olha, eu achei que quando eu passasse pelas águas, eu afogaria o meu velho homem e ele ficaria ali. Mas eu descobri que o meu velho homem sabe nadar. Eu descobri que ele não morre afogado ali, né? Então essa batalha, essa luta, esse desafio de uma nova criatura lutando com o velho homem. Exatamente. Né? É desafiador. E aí, completando esse pensamento, se nós não tomarmos consciência e aceitarmos isso, a gente pode desenvolver um tipo de fé com algumas deficiências, né? Sim. Porque onde é que eu vou colocar a batalha que é real se eu não aceito que ela existe? Então eu posso até mesmo viver uma vida cristã
onde ela não é verdadeira. Okay. Onde eu escondo os meus problemas. Onde eu coloco uma capa, né, para esconder o velho homem. As lutas, né, que eu tenho. E afeta todos nós, que sim, eu posso mesmo, por exemplo, sou pastor, eu posso querer transparecer uma imagem de alguém perfeito, por exemplo, né? E todos nós passamos por luta, né? Passamos por desafio, nós sofremos, nós pecamos. Nós lembramos todos os dias que nós temos um advogado do céu. Exatamente. E o apóstolo Paulo é muito claro quando ele escreve para a igreja de Roma, eu acho fantástico, lá, não sei se é capítulo 7 ou 8, onde ele vai falar que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu detesto, o mal que eu abomino, o mal que eu não quero fazer, isso eu cometo a cada momento. Né? Então ele vai dizer que o pecado original, ele está dentro de nós e ele é uma luta constante. Né? Então, assim, a gente precisa entender que nós temos essas duas naturezas. Irmão, e não tem como resolver esse problema. Nós temos a natureza da carne, que é o velho homem, que é o homem que quer sempre o pecado, é a carne que quer produzir essas obras malignas, mas nós temos agora também o espírito. Exatamente. Que é o novo homem. Né? Então o homem ele é dividido em duas naturezas. Né? Por causa do pecado original, que só vai ser resolvido esse problema na eternidade, com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com o arrebatamento ou com a ressurreição daqueles que foram primeiro. E entenda isso, meu irmão. Você tem duas naturezas dentro de você. Né? Quando você já viram aquele desenho do Pica-Pau ou de outro, ficava um capetinho e um anjinho de cá, né? A gente vê isso e é justamente isso. É a luta, né? E diante disso tudo a gente vai falar um pouco mais para frente como vencer essa luta, como falar, mas a gente precisa entender isso. E o próprio livro de Gálatas, ele vai ensinar isso para nós. Você abriu Romanos? Eu abri Romanos 7 aqui, onde é Paulo, 7, né? Paulo, ele depois de falar dessa luta, ele diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 7:24. E Spurgeon dizia o seguinte, que é como se nós estivéssemos carregando conosco um corpo que precisa ser enterrado. Morto. É o morto. É o nosso velho homem, mas a gente está sempre arrastando ele nas costas. Carregar um morto incomoda, né? Carregar incomoda. É pesado de vez em quando. Você já teve experiência de ter que carregar um caixão? Acho que sim, né? Já, infelizmente. Rapaz, eu também já, infelizmente, né? É pesado. Você fala assim, meu Deus, não é possível que essa pessoa pensava isso tudo. Exato. E é justamente, né? A gente tá falando desse homem, né? Desse velho, desse morto que precisa carregar, é pesado. É pesado. E aí precisa se enterrar, né? Paulo está dizendo assim, quem vai me livrar desse corpo da morte, né? Então ele não está falando do nosso corpo físico, ele não está falando que ele tinha um problema de relacionamento consigo mesmo, mas com essa velha natureza, né? Isso, e é um desafio. É o desafio, essa é a batalha que a gente está falando hoje, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as obras da carne, né? Versículo 19. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Meu Deus. É uma lista grande. E Paulo ainda diz coisas semelhantes. Já tem muita se eu esqueci coisa. De alguma coisa. Não, mas isso aqui, pô, não. Tem muitas coisas aqui e você não pode tirar fora do que é um viver cristão, né? Do que é uma vida cristã. Vamos lá, irmão. A gente dividiu isso aqui em algumas partes, né? E a gente consegue dividir em algumas áreas. Área sexual, né? Que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem. É um desafio para nós. É um desafio. Tem muito jovem que fala assim, depois que eu casar vai melhorar, vai resolver esse problema. Irmão, é uma luta contínua, né, pastor? É uma luta que nós, homens e mulheres, né, a gente tem que lutar para não trazer mancha para dentro do nosso casamento. Exatamente. O leito precisa ser sem mácula, né? E a gente tem que tomar muito cuidado e muito zelo por isso, né? Exatamente. Quiser falar alguma coisa sobre essa questão da sexualidade, esse desafio? Então, primeiro, Paulo faz essa divisão didática, né? Dessa área sexual aí, as primeiras obras da carne que ele cita, né? E mostra para nós, no nosso tempo aqui,
a prostituição, impureza, lascívia, né? Então, esses desejos desenfreados, essas concupiscências, né, que a Bíblia chama, são paixões desenfreadas, elas são ainda mais fortes, talvez, para nós hoje, né? Sim. À medida que a facilidade de pecar com os olhos, pecar com o pensamento, né? Aí a gente observa que isso não é uma coisa de hoje. Sim. Né? Não é uma coisa de hoje, é uma preocupação que tem na palavra de Deus, porque a área moral, a área sexual do homem, da mulher, é muito importante para Deus também, né? O processo de santificação. Aquilo que é muito santo é muito pecaminoso, né? E essa área moral de sexualidade é muito santo para Deus, né? Muito santo, né? Então, entra essa questão matrimonial, e às vezes a gente pensa assim, é mais fácil para o casado, como você falou, né? Mas não, é difícil também. É desafiador para o solteiro também. E é obra da carne, né? É algo que está com a gente. São tentações que a gente recebe exatamente porque há a possibilidade de cair, né? E existe uma doutrina, ou como é que é a palavra mesmo? Uma ideologia hoje que tem tentado implantar, e no mundo isso é muito comum: meu corpo, minhas regras, eu posso ser aquilo que eu quero ser, né? E as pessoas cada dia mais estão se afundando nessa questão. Né? A gente vê na rua jovens, a gente vê pessoas se entregando totalmente à sexualidade desenfreada, e isso é um grande prejuízo para a alma, um prejuízo para o espírito. Eu acredito muito nessa questão de tornar uma só carne. A partir do momento que a gente tem um relacionamento sexual com alguém, a partir do momento que a gente tem um envolvimento sexual com alguém, aquilo que está no mundo espiritual, na vida da pessoa, cara, eu tô conectando com ela. Eu tô tendo ali essa intimidade, eu tô tendo ali, me tornando uma só carne perante Deus, e eu vou carregar consequências disso. Eu acredito, óbvio, irmãos, não quero colocar peso na vida de ninguém. Jesus quebra isso. Né? Só em Cristo a gente pode ter essa libertação. Só em Cristo a gente pode ter essa vivência de ser livre, né? Mas não adianta. E aí entra exatamente isso que eu estava pensando, pastor, aqui você falando. Por que desenfreado? Porque, na verdade, é um conceito errado de liberdade, né? Justamente. Porque as pessoas, elas não querem nada que privem elas delas fazerem o que elas querem. Então, aí já pensa assim, né? Deus é esse que vai me privar da minha liberdade, meus pais, a sociedade. Então, nós estamos vivendo uma revolução ruim, né, de valores, onde eles são trocados porque em nome dessa liberdade. Que no caso aqui, na minha fala, é essa libertinagem, né? Que eles acham que estão livres, mas na verdade estão presos em outra coisa. Exatamente, porque aí Paulo vai falar lá mais na frente, no capítulo 5, aqui mesmo, né? Nesse capítulo, ele vai falar para a gente não usar da liberdade como desculpa para a libertinagem. Justamente. Libertinagem. Então, você dá vazão à sua carne, às obras da sua carne, começando aí a falar sobre essa questão moral, né, é libertinagem. E nós temos que entender que nós estamos lidando com algo perigoso. Né? A carne não brinca. A carne nunca se converte. Ela nunca se converte. Então, quanto mais a gente alimenta ela, mais ela se fortalece. Tem que correr, né? Tem que correr. Quando a carne chega, corre. José, né? José. A gente ouviu uma ministração ontem lá no Encontro de Pastores falando sobre José, a excelência de José, né? Então, com carne, o próprio Davi, né? Quando o Davi vê a Betinha tomando banho, fala Betinha. Essa intimidade, mas quando o Davi vê ela tomando banho, ele não segura. Ele não dá conta, né? A carne, o instinto, o pecado que estava dentro dele, ele deixa florar ali, e olha a consequência que ele trouxe para casa dele. Resumir aqui, pastor, dentro desse texto, né? Nós acreditamos, como cristãos, né? Deixar bem claro aqui que nós acreditamos que a sexualidade ela é muito santa. O nosso corpo não é para ser dado para qualquer um. A nossa história não é para ser vivida com qualquer um.
para servir com aquela pessoa que nós decidimos casar e ter uma responsabilidade, tornar uma só carne. É isso que o nosso Deus nos chama para isso. Então, nós como cristãos, nós vamos debater sempre uma vida de santidade, um namoro santo, sem essa questão do envolvimento da carne, da sexualidade antes do casamento. Nós não confiamos nisso, nós não acreditamos que isso é bênção para qualquer pessoa, porque isso pode destravar muitas coisas antes do tempo, e isso pode ser um problema para a vida do irmão. Por quê? Porque não tem aliança no namoro, tem aliança de namoro, não tem aliança de casamento. Né? Hoje a cultura, né? Mas na Bíblia não tem namoro. Beleza, irmão, mas na nossa cultura, algumas coisas, se a gente for entrar nisso, né, a gente vai ficar brigando aqui. Então não pode namorar, não pode namorar. Então hoje, como que você não conhece uma pessoa? Só que aí, a gente está passando de um momento de conhecimento, do preparatório para o casamento, que é o noivado, e estamos pulando para o casamento no namoro. Isso pode ser uma obra da carne, prejudicial. Né? Isso pode ser prejudicial para a nossa juventude. A gente observa, pastor, a Bíblia dando nome aos bois, né? Como Justamente. Diz a história, né? Então, sexo fora do casamento é prostituição. Né? Fora do casamento é prostituição. Sexo dentro do casamento é adultério. Né? Fora do casamento. Fora do casamento. Né? Quando você está dentro do casamento, você é casado, mas sexo fora, sem ser com seu cônjuge, é adultério. É pecado. Deus odeia esse tipo de pecado, né? Acho que Malaquias fala isso. Deus odeia esse tipo de pecado. E a gente clama aos irmãos que, olha, não adultere nunca. Exatamente. Não faça isso, porque é uma marca muito pesada. E a fornicação. Então, a Bíblia tem palavra para isso. Então, nós, cristãos, e aqueles que estão ouvindo aqui esse estudo, a palavra de Deus tem conselhos para nos proteger. Justo. Para nos proteger, porque lá em Provérbios fala muito sobre essa questão do adultério, por exemplo, né? Que a pessoa está procurando fogo para se queimar, né? E uma vida no pecado é uma vida infeliz. É uma vida infeliz, né? Então ninguém consegue ser feliz andando no pecado. Sim. Por isso a gente precisa realmente acreditar que existe uma solução para você não viver de acordo com as obras da carne. Você não viver uma vida imoral, não viver uma vida na fornicação, no adultério, na prostituição. É preciso aceitar isso. Existe um plano de Deus, existe recursos de Deus para que eu viva uma vida santa. Glória a Deus. Vamos indo. Uma outra área que a gente divide aqui é a área da religião, né? Idolatria, feitiçaria, tem mais alguma aí? Tem aqui a idolatria, feitiçaria. Não, esses dois. E os dois, né? Que tá na religião. Irmãos, são áreas muito sensíveis e eu costumo dizer que a maior idolatria, pastor, é quando a gente nos coloca como Deus. A gente às vezes fica preocupado de ter um santo, de ter uma imagem dentro da nossa casa, qual a gente é devoto, mas na verdade às vezes nós mesmos somos os maiores idólatras quanto a nós mesmos. Nós não colocamos nós como Deus. Se Deus proíbe uma coisa e a gente faz algo que Deus proíbe, então eu estou tomando decisão da minha vida. Então a pior idolatria é aquela quando eu me coloco como Deus da minha vida, né? Idolatria é quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus. A gente pode colocar filho, esposa, trabalho, a gente pode colocar igreja, isso tudo pode se tornar algo que a gente está idolatrando, achando que está servindo a Deus fazendo aquilo, mas estamos servindo a nós mesmos, né? E o homem sempre teve, né, foi isso a causa da queda, né? Foi a causa da queda do diabo, a causa da queda do homem. Mesmo quando o homem é idólatra, quando ele escolhe seus santos, suas imagens, seus ídolos, né? É porque ele pode controlar. Né? Então ele pode controlar. E quando ele não tem religião, ele acha, eu também estou no controle. Eu posso fazer. E quando a gente serve a Deus sem renunciar a nossa vontade para Deus, sem Ele ser o Senhor da nossa vida, nós continuamos no controle. Nós continuamos sendo o Deus da nossa própria história, né? E querendo escrever ela do nosso jeito, né? Aí isso realmente é egolatria. Justamente. É egolatria. Feitiçaria, pastor? Nossa, Deus. A gente vê cada coisa por aí, né? Então. Dentro das igrejas, né, pastor? Próprio dentro das igrejas, a gente cria mandinga. Mandinga gospel. Mandinga gospel. 7 voltas, passar no corredor de não sei o quê.
passar na porta, não sei do que. Cara, isso é muito, isso a gente vê muito nas igrejas. Né? O que o apóstolo Paulo está dizendo, assim, irmãos, nós não fazemos isso. Né? Existe coisa mais pesada, que aqui eu não quero entrar, que a gente sabe que de fato nós não fazemos. Eu quero entrar dentro da questão religiosa que nós vivemos. Né? Tem gente que leva rosa. Irmão, pastor, eu infelizmente eu não consigo acreditar nisso. Né? Eu não consigo acreditar que a gente troca por aquilo que Cristo fez na cruz e deu para nós por um objeto, por um instrumento. Ah, se eu fizer... Desculpa, irmão, teve muito isso no Brasil, eu já presenciei algumas coisas, e hoje, graças a Deus, eu não faço mais. Campanha da 7 sexta-feira. A gente coloca a nossa fé na campanha da 7 sexta-feira, mas não consegue colocar a nossa fé em Cristo. Ah, quebrei a corrente. Tem isso no meio evangélico. Né? Tem isso não faz parte da igreja. Né, isso não faz parte. Eu percebo que muitas vezes o pastor quer ver seu culto cheio, ele faz uma campanha de 7 sexta-feira. Graças a Deus acabou, né? Bastante, eu não vejo muito isso, né? Mas na minha época, diminuiu. Quando eu converti, meu Deus. Assim, então, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, substituir o sacrifício de Deus, entregando seu Filho Jesus Cristo, para em alguns atos humanos. Ah, mas Deus não mandou Naamã dar 7 mergulhos, Deus não mandou dar as 14 voltas. Irmão, é algo que Deus fez para aquele povo, para aquela hora e para aquele momento. Se Deus mandar você fazer uma coisa, Deus mandou você fazer. É diferente de tentar manipular alguma coisa. Uma doutrina, né? Não, vamos fazer a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Eu não consigo acreditar mais nisso. E também nós temos uma outra realidade. Né? No Antigo Testamento ele trazia sombras. Né? Sombras. Então, era um povo que dependia muito da imaginação também, porque dos sinais, nesse sentido, não estou dizendo que a gente não precise, né, dos sinais, porque o Senhor nos deu, mas eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham, né? Nem mesmo. Eu não vi, justamente. Né? Eu não vejo isso no culto no Novo Testamento. E aí, isso aqui, pastor, está na essência do que Paulo está falando aqui em relação ao Espírito Santo, né, que a gente vai falar já já. É muito mais fácil colocar a religião, é muito mais fácil ou eu viver uma vida desenfreada, né, ou colocar a religião no lugar. Olha os contrastes. Ou eu deixo a minha vida sem regra, ou eu coloco uma religião no lugar. Do que usar a arma, aprender a usar a verdadeira arma que Deus nos dá para viver uma vida agradável a Deus, que é andar no Espírito. Eu fico pensando nisso, pastor. Eu fico imaginando que será que de fato nós entendemos o que é evangelho? Ou nós só trocamos de gueto e trazemos coisas lá de fora que a gente vivia com o velho homem para dentro do que é evangelho? É isso que você está falando. Né? A gente pega aquele negócio que a gente vivia lá, não, agora eu preciso ficar preso aqui na religião. Isso é desafiador. Inclusive na carta aos Gálatas, que a gente está tratando aqui um assunto específico, mas na carta, de um modo geral, Paulo ele está querendo exatamente tratar isso com os irmãos. Irmãos, nós não vivemos mais sob a lei, certo? Não coloque lei no lugar, não tente viver debaixo de regras, ele fala aqui em cima, né? Disso, daquilo, outro. Se vocês querem viver uma vida controlada, não é voltando para a lei que vocês vão ter isso, porque quem viveu na lei não conseguiu agradar a Deus, não conseguiu obedecer a Deus. Não deu conta, porque a lei é pesada. Obedecia uma coisa, não mentia, mas roubava. Não roubava, mas adulterava. Não adulterava, mas isso tudo são obras da carne. Né? Então, Paulo vai falar daqui a pouquinho para nós exatamente do que nós devemos fazer como crentes para enfrentar essa batalha. Deus. Então, não é difícil de reconhecer o remédio. Difícil é querer tomar. Gostei. Difícil é querer tomar esse remédio. A gente já sabe qual é o remédio para não andar na carne, né? Ou não praticar as obras da carne. Legal, glória a Deus. Vamos passar para o próximo ponto, né? Algumas obras da carne na parte social. Aí entra ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções e inveja. Né? Aí a gente entra nessa questão, né, dos nossos relacionamentos, né, de como a gente consegue viver. Irmão, isso aqui tudo a gente tem que lutar todo dia. E aí eu pergunto, pastor, será que agora eu vou fazer pergunta, né? Então, será que a Paulo está falando de uma coisa que a gente não pode praticar, que não pode acontecer conosco? Sendo mais claro, ele está falando aqui de ódio, de inveja. Será que o crente pode odiar? Acontecer dele odiar? Ou dele ter inveja de alguém? Ter ciúme de alguém? Que você acha? Agora eu vou lançar a pergunta para você. Eu acredito que no meio da caminhada pode acontecer. E ela vai acontecer. Porque aquilo que a gente falou agora mesmo. Nós somos duas naturezas. Uhum. O velho homem está dentro de nós e o novo homem também está dentro de nós. Ele ainda sabe nadar. Ele ainda sabe. Então isso vai acontecer. O que eu vou fazer com isso? Né? Então aqui o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, a questão, o problema não é a queda, né? O problema é aquele que cair, levante. O problema é a prática. Quando eu começo a praticar isso todo dia, quando eu tenho ódio a respeito de uma pessoa, e esse ódio ele vai crescendo na minha vida, ele vai sendo fomentado ali, que eu não consigo conviver. Irmão, eu não consigo entender irmãos com ódio do outro. Eu não consigo entender marido com ódio da mulher. E aí eu volto lá, pastor, segura aí o pensamento. Eu volto lá no começo da conversa, né? Quando a gente mascara os nossos pecados. Sim. A gente não aceita que existe uma batalha que a gente pode estar caindo e fracassando nela. Justo. Então, às vezes diz, não, eu não tenho nada contra ele. Mas não, isso não é fofoca. Justo. Isso não é fofoca, eu só estou querendo comentar que não sei o quê. Então a gente não entende, a gente pensa que a gente não peca. Tem um versículo abrindo aqui, versículo não, né? Tem uma fala, o pessoal fala assim, não, Deus manda eu perdoar, mas não manda eu conviver. Uhum. Meu Deus, me prova isso na Bíblia, que você tem que perdoar, mas não tem que conviver. Eu queria ver ele lá e eu aqui, né? Ela sendo lá que e eu Deus aqui. a todo momento manda a gente ter comunhão uns com os outros. Eu consigo te provar o contrário, né? Que a partir do perdão, o relacionamento ele é restaurado, né? Irmão, eu não consigo compreender essa ideia. Eu não consigo compreender essa ideia. Ah, mas eu perdoo, mas eu não quero conviver. Se você lá na sua vida ou na minha, irmão, você não perdoa. Você pode achar que perdoou, você pode achar que essa questão da obra social ali, do ódio, né, do ciúme, né, não, você não conseguiu. Né, porque imagina se Deus vira para nós e fala assim, não, eu perdoo, mas não quer conviver com você não. Imagina se Deus lá no céu tá demais, você fica aí, eu fico aqui. Eu te perdoo, Jesus morreu por você, mas não quer conviver com você não? Não quero. Irmão, eu não vejo isso. Eu não consigo enxergar isso, né? Isso para mim é uma obra da carne que precisa ser tratada, né? E precisa ser organizado e ajustado. E aí não tem como a gente não ir adiantando, né? Esse assunto. Vê como vai. Paulo vai ter que dar uma resposta para isso, né? Essas coisas, porque o Espírito Santo ele vai tirar nossas máscaras, né? Sim. Mas eu repito, a solução de tudo é andar com ele. E é isso que a maioria às vezes não quer, e às vezes a gente resiste, e aí começa a oposição do Espírito contra a carne. Eu li o texto de Wilson Tozer, que ele fala o seguinte, até quando seremos fabricantes de máscaras? Até quando a gente vai aceitar, né, a gente ficar fabricando máscaras para a gente poder conviver com as pessoas e de fato a gente sabe que é uma máscara. Isso é quando a gente aceita a obra da carne. Quando a gente deixa a vida levar e vai indo e não quer deixar, o Espírito vai falando, para de fabricar máscara. Para de fabricar máscara. E a gente vai fabricando máscara. Até a hora que a gente acha assim, nossa, eu não tenho como mais fabricar. Ou deixa eu trocar mais rápido possível. É um desafio que só pelo Espírito. Verdade. Vamos lá, pular um pouquinho mais. Questão da área da alimentação, né? Aqui a gente entra embriaguez, orgias. O seu tá no que na sua tradução? Aqui tá eu tô olhando pela revista. Uhum. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. No seu texto, versículo
20 no final aí, o que tá dizendo aí? Porque o meu é na NVI. Tá. Idolatria, feitiçaria, discórdias, embriaguez. dissensões, facções, o 20 não, é o 21, né? 21, pastor, mudou aqui. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Olha, o meu tá orgia no lugar de glutonaria. Então, Eu aí não sei aqui como é que é a tradução, mas eu acho que glutonaria encaixa mais um pouquinho. E é interessante porque a gente é mais tolerante com esses pecados, né? Pastor, é aquela fala, crente come muito, hein? Crente come muito, crente bebe muito, hein? Crente, aquele negócio todo. Cara, embriaguez aqui, né, é um assunto que a gente entra aqui, né, e a gente vai falar um pouquinho, eu quero falar a questão da bebida alcoólica, né? Eu quero falar hoje aqui a respeito disso e já trazendo um pouquinho do que a gente acredita, né, como igreja, daquilo que eu acredito. Pastor, beber na Bíblia é pecado? Eu responderia assim, não. A Bíblia não fala que beber é pecado. E de fato não fala, né? Mas tem coisa que a gente não faz por amor. Em Corinto, o apóstolo Paulo vai falar isso. Eu vou comer? Não vou comer o que é consagrado. Por que eu não como? Por amor. Então, às vezes, a gente deixa de fazer algumas coisas, porque hoje, qual que é a cultura brasileira que é regada ao álcool? É bagunça, é um monte de coisa. Então, por amor, a gente deixa de praticar algumas coisas, a gente deixa de fazer, não é porque eu não posso. Eu posso beber? Cara, eu não vou achar versículo na Bíblia que fala não beba. Eu não sei, eu nunca achei, não sei você. Mas por amor ao meu irmão, eu não vou me embriagar. Não vos embriagueis com vinho que há contenda. A palavra fala, olha, não vos embriagueis, mas que está falando de ficar tonto, beleza. Mas e quando Jesus fala assim, não seja pedra de tropeço para um dos meus pequeninos? A gente vai receber na igreja todos os dias pessoas que têm vícios, cigarro, álcool, pornografia. E se a gente leva esse estilo de vida para uma vida normal, comum na comunidade como cristão, a gente corre muito risco de ser pedra de tropeço. Que na verdade é que é chamado de obra da carne. Obra da carne. Então o que acontece? Acontece aqueles limites que falamos antes, né? Que com a carne a gente não brinca. Sim. Até em Gálatas mesmo, Paulo vai falar isso, olha, não se engane, Deus não se deixa, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Né? Semear na carne, vai colher então, na se você semear na carne, você vai colher corrupção. Uhum. Se você semear no espírito, você vai colher vida e paz. Está aqui no 6, né, versículo 8. Então, a verdade é que em outro lugar, em Corinto, ele vai dizer, olha, somos livres. Somos livres. Tem coisa que não convém. Tem coisas que dominam, que tem o poder de dominar. Né? Então, é muito, muito interessante a gente entender que o crente foi liberto. Se ele foi liberto, é para viver uma vida diferente. Sim. Né? Para que nós vamos flertar com aquilo que nos escravizava? Não é? Se a pessoa diz assim, por exemplo, eu nunca bebi, como é o meu caso, eu nunca bebi bebida alcoólica. Para que eu vou experimentar? Para que eu vou trazer isso para a minha vida? Não me serviu até hoje. Não precisa. Não precisa. E se a pessoa passou por isso antes, né, na sua caminhada e destruiu a sua vida, para que ela vai trazer isso novamente? Paulo, disso que Paulo está falando em Corinto, quando ele diz, olha, se comer carne escandaliza meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Ele está falando de carne sacrificada, né? Então, assim, existe, sim, e volta de novo aqui para a raiz desse texto, o amor vai nos levar a respeitar o outro irmão. O limite do irmão. Porque não é só uma questão da minha consciência, Paulo fala lá em Corinto, né? É a questão da consciência fraca do outro também. Então, apesar de, lá em Efésios, Paulo diz claramente para a gente não se embriagar com vinho, Deus fala através ali de Paulo, mas a bebida, ela tem tanto exemplo na Bíblia de tragédias que aconteceram por causa da bebida, que é sempre desaconselhado misturar bebidas misturadas, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas o vinho era um suco, então não precisava de mandamento para não embriagar, se era suco, porque a cultura do povo hebreu era o vinho
né? E os melhores vinhos. Mais fortes, aquelas coisas quanto mais... Então, agora, como você administra isso para não se deixar dominar? Então, o aconselhável é nós termos, sim, algumas regras na nossa vida de proteção. E nós precisamos conhecer nossos limites. E também, às vezes, não basta só você conhecer seus limites. Você precisa também respeitar, por amor, o limite do outro também. Alguns irmãos, eles me perguntam, sabe? Pastor, posso beber na minha casa? Pergunta assim, conversa e tal. Eu falo assim, irmão, não é pecado. Porque eu tenho que ser justo contra aquilo, né? O embriagar é pecado. Eu falo, mas eu não vou ficar tonto, não vou me embriagar, não vou nada, tal. Eu falei assim, olha, não é pecado. O pecado é ser pedra de tropeço. O pecado é você escandalizar um irmão. O pecado talvez é não amar o irmão. E o maior de todos, que eu acho que é muito perigoso, né? É a questão dos filhos. Por quê? Porque talvez o irmão ele tenha uma maturidade, que ele vai beber uma cerveja, uma taça de vinho, e beleza, tranquilo. Mas o filho, ele não tem maturidade. E se a gente não tomar cuidado, o filho amanhã, porque meu pai pode, porque minha mãe pode, o filho ele pode entrar nessa e não ter controle. O exemplo, né? O exemplo. Porque os nossos filhos serão cópias e repetirão aquilo que a gente faz. Só que na adolescência e na juventude, a gente é muito mais... Sabemos que a carne é descontrolada. Nós somos descontrolados e nós não temos medo. A gente acha que a gente pode tudo na adolescência e na juventude. Então isso pode ser o prejudicial. Aí eu comento com os irmãos, né? Toma cuidado por amor aos seus filhos. Por amor àquilo que está ao seu lado. Por amor àquilo que está no seu controle, né? Então, assim, eu gosto de muito com o pé atrás quanto a isso. E outra coisa, pastor, até para as coisas, até para os dons espirituais, a palavra diz para a gente buscar as coisas excelentes, o que é mais excelente, né? Uhum. Para a gente buscar o caminho mais excelente, que é o amor. Então, Paulo diz assim, é muito bom você falar em línguas estranhas, é muito bom você profetizar, é muito bom. Mas tem um caminho mais excelente. Né? Ele não está desconsiderando os dons, mas está falando para a gente entender, né, que o amor ele vai delimitar as coisas para a gente não ter aquele caso ali de ciúme, inveja, essas obras da carne mesmo. Então, se até para os dons, onde é que eu quero chegar? Eu acredito que o crente ele tem que sempre que buscar o melhor. Uhum. Existe aquilo que é bom, mas existe o melhor. Sim. Então, eu não vou simplesmente procurar me adaptar a uma coisa, que, mesmo que ela não seja pecado, né, mas uma coisa polêmica, uma coisa que eu sei que pode escandalizar, como você falou, pode ser um mau exemplo para meus filhos, para outros irmãos. Eu vou procurar o que é excelente. Eu vou procurar o que é melhor. Onde eu posso edificar o meu irmão. Eu vou procurar ser um bom exemplo. Eu vou procurar não ser perfeito, porque eu não sou perfeito. Mas até quando eu errar, eu vou dar o exemplo de arrependimento, de pedir perdão, né? Então, eu acredito que a pessoa tem que procurar o melhor. Então, não adianta eu querer cultivar será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? O limite é aqui, mas é pecado? O que eu estou procurando? Porque eu quero chegar, né? Porque eu quero viver tão perto do abismo. Por que eu quero viver ali? O que me atrai? Se eu posso estar longe, se eu posso ir para onde Deus quer que eu vá, se eu posso crescer, ser mais santo, mais separado do erro, procurar as coisas maravilhosas de Deus, eu não tenho para que ficar indo toda hora na beira do abismo, procurando estar perto do que pode me derrubar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as outras coisas, né? Glutonaria, comida desenfreada, aquele que enquanto não vê o fim da panela não para de comer, tá cheio, mas eu tenho que comer, sabe assim? Então é um desafio muito grande. Eu acho que os irmãos têm que buscar mesmo essa questão de fazer, olha, até aqui para mim tá bom. Até aqui você tem um limite, né? Você tem um limite de que, olha, eu não posso passar disso aqui. Porque a partir do momento que eu passar disso aqui, eu tô pecando. Né? Eu costumo dizer em casa, e a gente faz isso.
A gente come uma vez, está com fome, vontade de comer mais um pouquinho, come mais um pouquinho, quero comer mais. Não, agora espera 5 minutos. Espera o seu cérebro falar para o seu corpo que você está cheio, que você vai entender que você está cheio. E de fato, né, a gente entende que está cheio e fala, não, agora eu não quero mais. Porque se deixar a gente come até passar mal. Isso é Deus colocando também limite em nós aí, falando, calma que você não precisa disso. E vamos lá. Ele vai fazer o versículo 21, é muito forte o final, né, o que o apóstolo Paulo diz aí. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas isso aqui é muito forte. Verdade. Isso aqui, irmão, se a gente olhar para a Bíblia, olhar isso aqui com o coração, enxergando o que Deus quer dizer para nós, a gente não praticaria isso. A gente correria disso todos os dias e buscaria a santidade. Prática é diferente de queda, né? Quando a gente cai, a gente arrepende. Quando a gente cai, a gente volta e fala assim, Deus, tira a máscara. Errei, pequei contra ti. E quanto a prática, o pecado e o não praticar, eu acredito que cai muito no julgamento entre você e Deus. Porque para nós, homens, a gente é óbvio, como pastor, a gente tem que disciplinar, a gente tem que ensinar, a gente tem que direcionar, mas é a questão do coração. É a questão, você sabe que você é um cara que pratica isso. Você sabe que você não arrependeu. Eu gosto muito de falar isso, irmão, como é que está o seu coração? Não, eu arrependi, pastor. E arrependimento, ele é conversão, né, pastor? Uhum. Ele muda de posição. Então a gente tem que alertar muito que as obras da carne não pode ser prática. O apóstolo Paulo está falando aqui que nós corremos o risco, às vezes, de cair em algum desses pecados. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Uhum. Agora, tem perdão para quem cai. Agora, para quem pratica, não. Uhum. Porque eu acredito que quem pratica não converteu. João vai dizer que a semente que está em nós, né? Por causa dela, nós não vamos conseguir viver na prática do pecado. Justamente. Né? Eu não vou conseguir praticar. Eu vou entregar minha vida a tal ponto que se eu cair, eu vou voltar, mas eu vou voltar arrependido e isso não é prática. Para mim, o que é prática? Caí. Chorei. Passou 2 dias, caí de novo. Caí de novo. Irmão, isso é prática. Isso é prática. Agora, caí, confessei, e vou passar 2, 3 anos sem cometer aquele pecado. E vou na luta, e vou lutar, e vou orar, e vou buscar Deus, e vou transformar minha vida, e vou pedir conselho. E na hora que eu for cair de novo, eu vou ligar pro meu pastor, eu tô aqui, cara, eu tô tendo ódio do irmão, eu tô tendo inveja, eu tô odiando a pornografia, me ajuda. Isso pra mim é luta. Isso pra mim é santidade. É quando o cara quer mudança, é quando o cara não tem máscara. Né? Então acho que a gente deve falar pros irmãos, olha, não viva na prática. A prática é prejudicial. O Tiago não é o assunto hoje, mas Tiago ele vai falar muito como quebrar esse ciclo, né, de vicioso de pecado, lamentar, chorar, se humilhar diante de Deus, curar os joelhos fracos, né, que toda hora cai, né, o coração, o ânimo dobre, que é o coração vacilante, né? Que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então ele está falando aquilo para crente. Está falando para crente. Agora ele está mostrando o caminho. Você vai se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você, né? Mas é choro. Choro, é lamento, é tirar o riso, colocar no lugar realmente a dor de quem está sofrendo pela situação. Porque às vezes a gente espera até o pior, né? Às vezes tem pessoa que pode esperar até o pior para consertar a sua vida. Sim. E aí não tem ajuda, não vai ter ajuda da carne, não vai ter ajuda. Aqui, quando a gente vai entrar agora no fruto do Espírito, a gente observa de novo, né? O problema é que você não consegue
vencer a carne, as obras da carne, sem colocar algo no lugar. Às vezes a gente quer continuar dominando a nossa vida, fazendo nossas escolhas, sendo o Senhor da nossa vida. Então, até quando a gente quer consertar o caminho, nossas obras, a gente diz assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer no meu tempo, eu vou fazer desse jeito aqui. E não é essa a proposta do Senhor. Então, eu preciso colocar o que no lugar? Eu só vou conseguir, foi o texto que a gente meditou hoje, eu só vou conseguir permanecer em Jesus, com Jesus. Sim. Se a seiva, que você falou lá de João 15. João 15. Eu só vou conseguir se desenvolver dentro de mim um poder que vem do Senhor. Na videira. Que vem da videira. A seiva que vem da videira. É o poder de Jesus que vai me ajudar a vencer a carne. Se eu não quero ser uma pessoa espiritual, eu também não vou conseguir andar em vitória. O próprio livro de Tiago é maravilhoso, que ele vai dizer o segredo da vida, irmão. Se a gente quer o começo de tudo isso aí, ele vai dizer o seguinte, olha, capítulo 5, deixa só, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O início do deixar a vida da prática do pecado é confissão de pecado. De tudo isso que a gente está falando hoje, se você quer deixar as obras do pecado, as obras da carne na sua vida, confesse seu pecado. Procura o irmão o mais rápido possível, vá até esse irmão que você confie, um irmão maduro. É óbvio que você não vai procurar um irmão que é neófito na fé, que está começando, né? Se você é casado e está com um problema no seu casamento, não vai procurar um irmão solteiro. Tem que procurar um homem casado, um homem que tem experiência com casamento. Se você tem problema com seu filho, não vai procurar alguém que não tem filho. Procure um homem maduro que tem filho, né? E assim a gente vai aconselhando um ao outro, mas a confissão de pecado gera cura. Irmãos, quantas e quantas vezes, pastor, eu já conversei com jovens que por muitos anos tentaram largar a pornografia, mas eram entre ele e Deus. A hora que eles confessavam o pecado, aquele fardo aliviava de tal modo as costas, a vida espiritual dele, que a partir do momento eu perguntava assim, irmão, como é que tá? 2 semanas, pastor. Irmão, como é que tá? Não, tem 1 mês já, pastor. E aquele negócio, por quê? Porque não é mais só dele. É como se abrisse a confissão, abrisse uma janela. Num quarto cheio de trevas, né? Escuridão. Porque o pecado, ele sempre se esconde nas trevas. Nossa, e quanto não é bom, pastor, a gente confessar pecado? Ele fala assim, irmão, estou passando dificuldade. Ora por mim. Ora por mim. Assim, é libertador. É cura mesmo. Então essa prática, né, a gente precisa... Tem um pastor, amigo meu, que ele tem uma série de ministrações que ele faz sexta, sábado e domingo nas igrejas. Ele é de São Paulo. E o tema dessas mensagens é pais proféticos, filhos profetas. Ele trabalha justamente nessa questão de confissão de pecado. Quando a igreja começa a confessar pecado, quando a igreja quer essa cura, os pais, os profetas, os filhos começam a ser proféticos e aquela geração vai de uma para outra, muda. E vamos passar para frente, né? Vamos lá. Vamos passar para o fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito. Vamos ler para a gente não perder o texto? Vamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Né? Explica para nós um pouquinho sobre fruto do Espírito. E não frutos, né, pastor? Igual todo mundo acha. Então, assim, primeiro, as obras são da carne. Ok. O fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito. Então, o fruto está ligado ao novo homem. Exatamente. O Espírito Santo, a gente pode dizer assim, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele vem trazendo o próprio caráter de Deus para ser desenvolvido em nós. Sim. Então, isso é transmitido. Não é uma coisa que é encontrada em nós. Sim. Deus não vem e salva a gente e tira a velha natureza e de repente lá dentro tinha alguma coisa boa. Sim. Tinha alguma coisa que estava... Não, ele vem e traz, né, o seu próprio caráter para nós. Ele desenvolve. Então as obras são
pecaminosas são nossas, é o que a gente sabe fazer, a gente nasceu fazendo. Habita dentro de nós, e se a gente não vigiar, a gente vai fazer de novo. Mas o fruto não. O fruto é o Espírito Santo nos ensinando no processo de santificação a sermos como Jesus, a sermos como Deus é, né? Santo como Ele é santo. Então, aí a gente observa também a questão do singular, né? É o fruto do Espírito. E a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A ideia mais ou menos tem duas formas de você observar. Na unidade, é apenas um fruto. Sim. E esse fruto seria o amor. Seria o amor de Deus. É o completo, né? Porque o amor de Deus é fiel, o amor de Deus traz paciência, traz mansidão, longanimidade, benignidade. Então, é um fruto, o amor. Então, se você quer um processo para você seguir que seja menos confuso, você pense assim: Deus quer ensinar você a amar. Porque Deus é amor e fonte de todo amor. Então, tudo se resume nisso. A lei o significado da lei é esse: é amar a Deus e amar o nosso próximo. Então, as obras da carne, a gente viu aqui que elas vão exatamente contra Deus, contra nós mesmos e contra o nosso próximo. O Espírito Santo vem e traz o seu fruto. E o fruto tem esses gomos. Uma mexerica. É a mexerica, né? Que a gente viu aqui, a alegria, paz. Quem não quer essas coisas? Sim. E aí a gente observa que o Espírito Santo ele vem para se opor a essa carne. Ele vem se opor ao que a gente ainda está querendo trazer. As obras das trevas, né? Aquilo que a gente vivia nas trevas, ele vem trabalhando. Por isso que o crente ele tem uma guerra dentro dele. Justamente. Essa guerra não é do coração bondoso dele, não. É o Espírito Santo que habita no nosso espírito, com o nosso espírito, e nos instiga, e nos cobra, e nos ensina, e tem ciúme de nós. Sim. E ele está sempre querendo desenvolver em nós essas virtudes aqui. Engraçado que você usou várias vezes a palavra desenvolvimento, né? Talvez a gente pegue um irmão novinho na fé. Novo fala assim, 2, 3, 4 anos de igreja, né? É novo na fé. Está começando. Está começando ainda, né? Eu que estou 20, eu estou começando, eu tenho muita coisa para aprender ainda, né? Então, tipo assim, isso aqui não vai ser do dia para a noite. O fruto, ele vem com maturidade, com ensinamento, né? Nós vamos chegar nessa ponta aqui, mas o que eu quero dizer e mostrar para os irmãos é que a gente tem que ter paciência para isso acontecer. Isso. Né? Porque senão a gente fica louco, né? Eu vou ter que amar todo mundo, eu vou ter que ter alegria com todo mundo, eu vou ter que ter paz com todo mundo, paciência. E se você começa a orar aqui, né, Deus vai começar a te dar oportunidades para que esses frutos cresçam. E de fato, o crente, ele todo dia ele vai ter oportunidade de ser mais fiel, de ser mais manso, de ser mais amável. Então, o que a gente precisa é mostrar para os irmãos e dizer para eles, assim, olha, nós somos uma obra que está em processo. E a boa obra que Deus começou em nós, ele vai terminar até o dia de Cristo. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sou manso, eu não quero saber disso, Deus não me ama, eu não consigo mudar. Não consegue, irmão. Ah, eu não consigo ser fiel. Consegue. Pastor, eu não tenho domínio próprio. Tem. Só que é algo que vai sendo gerado etapas, né? Tem até a musiquinha do menininho, né? De tijolinho por tijolinho. Eu só sei isso, por tijolinho, você, né? Eu não sei o que é mais não. Mas a vida do crente é tijolinho por tijolinho. Não adianta eu querer cobrar do Asaf, uma maturidade da Eloá. Não adianta eu querer colocar na Eloá uma maturidade de um irmão da igreja que tem 20, 25 anos. E não adianta eu querer colocar a maturidade de um homem de 40 na cabeça de um jovem de 25. Com o tempo, as coisas vão se encaixando. Então a gente não pode apavorar quanto aos frutos. Quanto à carne, sim. Quanto à carne, a gente tem que cortar, porque essa prática é pecaminosa e nos leva para o inferno. Não herdaremos o reino de Deus. Mas quanto ao fruto do Espírito, é algo que ele vai crescendo. É algo que ele vai ali, e cada época da sua vida Deus está tratando, Deus está deixando um gomo maior, mais bonito, porque se a gente apavorar com isso, a gente acaba extrapolando. Como eu falei um dia aqui na pregação, Deus usa todas as circunstâncias da vida, né?
E nós vamos mudando, como você falou aí, as fases da vida, né? Nós vamos mudando. A cabeça de um adolescente é diferente da cabeça de um jovem. E de repente você casa, mas você é casado, mas ainda não tem filho. É diferente. É diferente. Nasce o primeiro filho, muda tudo. O segundo você tira de letra. Aí você vai chegando à idade, então são outros cuidados. Mas todos esses momentos da vida da gente vão gerar circunstâncias que vão nos provar. E Deus vai usar para nos santificar, para nos afastar do mal e nos ensinar a escolher o bem, né? Sim. Então, é normal isso. Normal, como você falou. Nós precisamos entender. Então, o que a gente precisa, na verdade, é sair um pouquinho desse relacionamento conturbado com o pecado, que só traz problema, e começar a crescer. Começar a crescer no relacionamento com Deus. Você tirar um e colocar o outro. Você não vai conseguir tirar um e ficar em cima do muro. Não consegue. Ou você cresce ou você decresce. Justamente. Esse processo de busca, de conhecimento, de viver dessa forma, ele tem que ter esse start, né? Tem que ir, você tem que buscar. Eu tenho que entender que esse fruto é um fruto e que é um fruto que ele não é separado. É bom a gente falar isso, que não é frutoso. Eu não posso escolher. É conjunto. Eu não posso ser muito bom no amor e muito ruim na paz, na paciência. Então isso aí é um conjunto da característica dos homens e mulheres que são guiados pelo Espírito. Verdade. E assim a gente vai vivendo. E o versículo 25, irmãos, ele é o resumo, vamos dizer assim, do que Jesus fala lá em João 15, da árvore que dá fruto, né? Que Deus quer que nós demos muito fruto. Fruto, você falou, né? Também no singular lá, também, em João 15. Mas ele está falando o tempo todo, se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. A gente sabe que ele prometeu o Consolador. O outro Consolador é o Espírito Santo, que é igual a Jesus, igual ao Pai. Ele viria habitar em nós. Sim. Então Jesus está em nós, no Espírito Santo. Sim. E nós sabemos que no momento da conversão somos batizados pelo Espírito Santo, somos revestidos também dessa glória do Espírito, recebemos tudo. Então, no versículo 25 de Gálatas 5 aqui, Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É esse mesmo conceito de permanência. Sim. Então, você vê que não é a mesma coisa, vivemos no Espírito, ou seja, nós temos a segurança de que ele está em nós, né? Não é assim, vou dormir, tenho, acordo, não tenho. Não é uma coisa insegura. Mas andar no Espírito é andar nesse processo de crescimento, de santidade, de desenvolvimento do fruto do Espírito, né? Então, esse é o segredo da vida. Sim. Esse é o segredo da vida. E isso é construído como? Né, irmãos? Isso é construído todos os dias, com oração, com relacionamento com Deus. Sim. Né? Independente, não é só esperar o domingo. Não, misericórdia. Pastor? Não pode. Esperar o domingo para orar, para alguém orar por você. Não é. É uma vida que você é um instrumento de Deus. Aonde você está, do jeito que você está, como você está, Deus quer te usar e Deus quer que você viva do Espírito, né? E é engraçado que a gente precisa mostrar para os irmãos que essa luta existe. Essa luta é real, né? É um desafiador. Por que o apóstolo falou assim, olha, vocês precisam andar no Espírito? Porque a gente pode não andar no Espírito. Pode andar na carne. Uhum. A gente falou assim, não, existe um direcionamento para você, existe ali, né? E essa luta, ela é... mas como que eu consigo? Como que eu vou viver? Como que eu vou fazer? O segredo da vida é justamente isso. É crucificar a velha natureza, deixar de lado mesmo. Irmão, acho que as pessoas não entendem, né, o que é crucificação. É doído, é sofrido, né? Vai doer, é uma morte lenta, é uma morte que todo momento vai estar gritando ali, não, mas eu não quero morrer, eu não quero. É isso mesmo, é uma luta constante, é devagar, mas é matando. E é isso que a gente vem falando, pastor. A Bíblia diz que nós temos que nos identificar com Cristo, na sua crucificação, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, e vamos ser glorificados. Glória a Deus. Então, é o que a gente vem falando aqui. Nós
nós falamos tanto de cruz, muitas das vezes, exatamente por causa dessa guerra que está meio que pendendo mais para o lado de cá do que principalmente no nosso tempo que nós estamos vivendo. Nós temos falado muito sobre o sono espiritual que tem recaído sobre muitos, né? E aí a gente acaba lidando mais com o pecado do que com a glória do reino. Sim, sim. Do que com a vida de ressurreição. Porque Paulo diz que uma vez crucificada a nossa carne, nós agora vivemos, nós ressuscitamos com Cristo, para viver para Ele, não mais, viver para aquele que nos salvou, não mais pela nossa carne, não mais para a nossa velha natureza. Então, nós temos que buscar o Senhor de tal maneira que nós estejamos fortes nele, para nós vivermos uma vida ressuscitada. Glória a Deus. Uma vida de novidades, uma vida onde a alegria, paz, longanimidade, benignidade, essas coisas, elas jorram de nós. E aí a gente precisa vencer o pecado. E como é que vence o pecado? Né? Como é que vence? É deixando quem veio para guerrear por nós, o Espírito Santo. Vivendo pelo Espírito. Vivendo nele. É a única forma, não tem como. Vivendo nele. O irmão, pastor, eu não consigo, eu não vou. Irmão, busque ao Senhor. Né? Eu acho, o que é viver no Espírito? Que a gente fala, mas o que é viver no Espírito? Leitura bíblica, oração, jejum, evangelismo. Pastor, tem coisa melhor do que evangelizar? Então, é o caminho mais rápido para a renovação. Não é? Quantas e quantas vezes a gente sai para o evangelismo, as pernas doem, a gente cansa, mas o espírito está assim, fervendo. Eu acho que é o caminho mais rápido, pastor. Para recarregar a bateria. Você que recarrega a bateria e fala de Jesus para os outros. Fala de Jesus e começa a abrir a boca mesmo. Parece que o Espírito Santo salta dentro da gente assim, e a gente começa realmente a querer mais de Deus. Não é à toa que quando a gente está na igreja e a gente escuta um apelo, uma mensagem voltada para o servir a Deus, uma mensagem cheia do Espírito, apaixonada, e aquilo tem uma confirmação dentro da gente, da parte de Deus, a gente quer sair logo dali e falar de Jesus para a primeira pessoa que a gente encontrar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está nos fortalecendo. E naquela hora a carne não tem lugar. Sim. Então, realmente a gente precisa buscar. E eu quero deixar assim, um conselho. Né? Nós estamos no desafio Fortalecer no Senhor, né? Que é um projeto que estamos fazendo aqui na igreja com algumas pessoas. E a vida devocional é assim. Para a gente começar, a gente precisa fazer, mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não queira. Tem que fazer. Você tem que fazer, mesmo que você não queira. Você tem que orar todos os dias. Separe o horário do seu dia para você orar, para você ler a Bíblia, mesmo que você não queira. Mas eu não sou religioso. Não está sendo religioso e nem espiritual. Você não está fazendo, né? Então faça. De início, Deus conhece a sua motivação. Se você quer realmente se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você. E comece. No quarto, no quinto dia, pode ter certeza que a sua carne vai estar mais fraca. E você vai ter mais prazer de estar ali orando e com Deus. E quanto mais você continuar, mais forte você vai ficar. Você é aquilo que você alimenta mais, né? Exatamente. Se você alimentar mais a carne, não tem jeito. Não tem jeito. Se você alimentar mais o espírito, pode ficar tranquilo que tudo vai bem. Não pode deixar de mencionar aquela historiazinha, né, que o pessoal conta nesse texto aqui, né? Você deixa, vou colocar aqui, pode ser o leão, pode ser o cachorro, pode ser o que for, né? Mas você vai colocar 2 cachorros para brigar e você alimenta por uma semana um no horário certinho, deixa ele comer, deixa o outro com fome a semana inteira. Quem vai ganhar? Na hora que você for colocar os 2 para brigar. Por mais que o outro tá com fome, ele não tem força. Não tem força. Então, ele não vai ganhar. Quem vai ganhar é quem está comendo. Quem tá forte. Então, se nós estamos alimentando a nossa carne todo dia fazendo o que ela quer, obedecendo os desejos, né, as vontades da carne, na hora que a gente vai tentar ser espiritual numa situação da vida, tentar não ser respondão, tentar não mentir, tentar não fazer um negócio ilícito, tentar não ser imoral, a gente não vai conseguir. Não vai. E aí, por quê? Porque a carne está mais forte. A carne está fraca. É isso, meus irmãos. A carne está mais forte, tá mais forte, tá fraco. E o espírito está fraco. É isso, meus irmãos. Glória a Deus por esse dia. Foi muito bom, né, a gente falar sobre a carne versus o espírito, falar um pouquinho sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Que Deus te abençoe, que Deus te guie nessa caminhada, que Deus te prospere a sua vida,
e te direcione com muito amor, carinho, santidade. Como nós falamos aqui, busque alimentar o seu espírito com devocional, oração, jejum, que eu tenho certeza que sua vida será muito mais espiritual, menos carnal. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui para te auxiliar e te ajudar, em nome de Jesus. Gente, boa noite, paz do Senhor Jesus, muito bom poder compartilhar mais essa lição da palavra de Deus aí com os irmãos. E para nós, né, pastor? Glória também precisamos. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo. Né? Estaremos aqui na agenda aí. Deus abençoe. Tchau, irmãos. Tchau. Até mais.